Senhor deu uma direção. Eu entendo que o Senhor, quando nos comprou com o seu preço alto de sangue, Ele nos comprou e nos regenerou para algo. E quando Ele nos dá a direção, quando nos dá a missão, não tem como a gente falar não. E foi aqui que iniciou tudo. O primeiro culto da Igreja Âncora. Dia 24 de julho de 2022, a nossa igreja se reunia pela primeira vez naquela área ali no fundo. Cabia aproximadamente 15 cadeiras que a gente tinha comprado. E era algo muito grandioso para nós. As pessoas passavam na rua, era aberto aqui, elas viam e ali estava nascendo algo. Uma igreja na casa, uma igreja genuína que estava nascendo de alguma forma sem grande estrutura, sem muitas coisas, mas do coração de Deus. Quando eu olho para essa área aqui, eu me recordo e me lembro de grandes momentos que nós vivemos aqui. De pessoas chegando sem esperança e saindo com uma esperança, um fogo do Espírito Santo reacendendo na vida delas. Quando eu olho para cá, volto a te dizer, eu tenho boas recordações de um momento e de pequenas lembranças. Um dia, um grande homem me disse, valorize os pequenos começos. É por isso que nós estamos aqui, valorizando. Rua Angelina Braga Cortese, 864. Foi aqui que tudo começou. Nós ficamos nessa casa, nessa arinha, durante um ano. Foi um ano de glória, de presença de Deus, de avivamento. Depois de um ano, começou o inverno. E nós sentimos a necessidade, buscamos em oração um novo local para que a gente pudesse ir, para que a gente pudesse se abrigar do inverno. Por isso o Senhor nos apresentou uma casa logo na frente, na esquina aqui. E nós saímos daquela arinha e fomos para esse local fechado, onde eu morava com a minha casa, a casa pastoral, mas também a igreja estava do lado. E foi tempo também de bênção neste lugar. Nós ficamos aqui até o momento onde o Senhor abriu as portas, as comportas do céu, para que a gente pudesse ir para um salão somente para a igreja. Aqui também foram anos tremendos e anos abençoados na presença do Senhor. E grandes coisas Deus fez através da Igreja Âncora, nessa comunidade, nessa casa. Então, tudo começou quando nós estávamos andando, nós estávamos já cumprindo um chamado. E quando o chamado veio, o chamado missionário, apostólico, veio de plantar uma igreja, de não só plantar, sair de uma cidade para outro estado, é claro que vem os desafios, vem os medos, mas o início ele foi de uma forma muito natural. E foi muito natural o que aconteceu. O Senhor foi nos direcionando aos poucos que era o momento de sair da nossa terra. E era algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Ele foi direcionando e eu sabia que a gente ia mudar, mas não sabia quando. Então, o Diogo um dia chegou para mim e falou, Gisele, nós vamos nos mudar para Curitiba. E eu falei, ok, eu estou grávida. Foram alguns anos de lapidação, de pastoreio, de entendimento, até que ao ponto do Senhor liberar a palavra sobre Curitiba, da gente colocar nossa mudança no caminhão, carro numa cegonha e chegar até essa cidade. E então esse foi o início. Quando nós chegamos aqui, é claro que dúvidas apareciam, né? Primeiro, a gente ia plantar a igreja numa casa, a gente ia iniciar numa casa. Então, a casa tinha muito sentido na nossa vida. E a gente orou para o Senhor, falando, Senhor, aonde o Senhor nos plantar nesse bairro, nessa cidade, onde o Senhor nos colocar, será lá que nós vamos iniciar essa pequena comunidade de fé. Quando nós chegamos aqui, nós nos hospedamos num hotel ali no bairro de Uberaba, em Curitiba. E a gente imprimiu um mapa de Curitiba. E a gente orava, porque a gente não sabia aonde estava essa casa. A gente só sabia que era aqui. E no quarto dia que a gente estava hospedado, já havíamos visitado alguns bairros, o corretor falou, tem uma casa em Santa Felicidade.
E a gente começou a ver casas em outros lugares do bairro, do outro lado de Curitiba, mas o Senhor quis que Ele nos trouxesse para a santa felicidade. Ele nos confirmou em sonhos, Ele me deu um sonho que confirmava o bairro que a gente estava sendo plantado e quis Deus que a gente ficasse aqui. Bom, eu e minha esposa, a gente chegou bem no início da Igreja Âncora, né? A gente participou de toda a segunda série da igreja e foi tudo muito, muito novo pra gente, porque a gente chegou numa área de uma casa, e uma área muito pequena, por sinal. Tinha lá a pastora na frente com um violão, não tinha microfone na época, não tinha nada. Eram pessoas reunidas de uma forma simples, adorando a Deus. Sim, eu me lembro que no primeiro culto tinha apenas 2 famílias, foi bem no início, né? Então era na garagem da primeira casa ainda e tava bem frio, né? E a gente se sentiu muito acolhido. Desde o primeiro culto a gente já tinha certeza que ia ficar ali, né? A princípio a gente fica assustado, né? Porque a gente está numa capital que as igrejas são gigantescas, mas a presença de Deus foi algo que me impactou muito no primeiro culto. Eu lembro sim. Deus sempre foi muito presente na minha vida como um pai. Então eu sempre vi o cuidado de Deus ali como um pai para mim. E quando eu cheguei na Âncora, eu senti esse mesmo cuidado como um pai da primeira vez que eu cheguei. Então o cuidado de Deus, sempre que Ele agia como pai, da mesma forma que Ele agia lá na minha cidade, em Pernambuco. Quando eu cheguei aqui na Âncora, eu vi que Deus cuidava de mim como pai ali naquela igreja. Então eu fiquei impactada já no primeiro culto já. Eu comecei a ver vídeos no Instagram, né? Na verdade, eu comecei a seguir o pastor Diogo no Facebook e por curiosidade de uma carta que ele postou falando da Igreja Verdadeira. E aí eu comecei a seguir o Instagram da igreja e eu passei acho que uns 2 meses, 3 meses olhando o Instagram, olhando os louvores, os cortes dos cultos e não sei, algo me chamou a atenção. E eu fui muito bem recebida, mas eu sempre estava um pouco envergonhada, assim, eu ficava meio de lado, eu observava. E o pessoal sempre foi muito gentil comigo, mas o que me deixou mais feliz foi uma coisa que eu não estava esperando, é que a gente estava organizando as coisas para o aniversário da Isabela e no final trouxeram um bolo para mim, cantaram parabéns, eu me emocionei muito. Até hoje, até a roupa que eu usava no dia que eu fui na Âncora a primeira vez, eu me lembro assim perfeitamente, porque para mim aquele dia foi algo muito importante e eu tenho certeza que ali Deus estava dando vida aos meus sonhos novamente, porque foi exatamente o que eu conversei com a pastora no final do culto, do primeiro culto que eu fui na igreja, que aquele dia os sonhos que eu tinha deixado guardado na gaveta, o Senhor estava tirando e estava reavivando novamente os sonhos e os projetos dele na minha vida. Eu lembro assim do primeiro culto que nós viemos aqui na Igreja Âncora, foi o segundo culto, se não me engano, aqui do Salão Novo, né? Mas o meu contato com a Igreja Âncora foi antes do culto, né? Na verdade foi zapeando o Instagram. E eu vi um vídeo do pessoal aqui na igreja orando por esse salão novo, né? Enquanto não tinha nem parede ainda feita direito. E eu vi as pessoas orando e louvando. E isso me tocou muito, assim. Eu pensei assim, nossa, que legal o pessoal ali, toda numa simplicidade ali, felizes, orando por um começo de um trabalho ali num salão novo. Isso chama muito a minha atenção. Foi um dia em que, acho que vocês já até ouviram, que eu e a minha filha Aline, a gente estava procurando uma igreja, né, para congregar,
e eu já havia passado algumas vezes em frente ali à casa do pastor, a antiga igreja, e aí a gente resolveu ir lá fazer uma visita, né? Até achou assim um pouco diferente, né, a igreja lá numa pequena sala, né, tipo uma garagem, mas eu achei bem interessante assim, o primeiro contato, assim, nunca tinha participado de um culto assim, né, num aspecto assim tão pequeno, um povo bem humilde, tinha poucas pessoas no dia. Foi um direcionamento de Deus, a gente ter vindo aqui, né, conhecer a igreja, e Deus me levou ao princípio, assim, aquele evangelho simples, que você não tem que se preocupar com as aparências, você só vem e adora a Deus. Me senti muito tocada, foi muito especial. A Igreja Âncora hoje representa em mim um lapidar de Deus e uma concretização de uma missão. É claro que a missão de Deus ela é muito maior do que simplesmente plantar uma igreja, porque eu estou hoje sendo um pastor, mas amanhã Deus pode me mandar para outro lugar, Deus pode ter outros rumos para mim, mas o que representa é a concretização da palavra de Deus. A Igreja Âncora representa para mim uma missão, um chamado, mas também representa para mim o meu propósito de vida. Então, eu descobri aqui, nunca passou pela minha cabeça ser pastora. Isso foi algo que eu nunca imaginei que eu seria. Minha família, eu tô a 3.500 quilômetros da distância da minha família, e aqui eu ganhei irmãos, mães, pais, minha família. Representa uma família que o próprio Deus colocou no meu caminho. É uma família que eu posso contar, que eu posso rir, que eu posso brincar, apesar da minha família estar distante, mas pessoas que eu me alegro de estar junto, pessoas que quando um está triste a gente tenta ajudar, então é uma família mesmo. Acho que é a minha família, minha casa, é o lugar que eu sei que eu posso correr, que eu tenho uma mão estendida, eu tenho um pastor, eu tenho uma pastora, eu tenho meus irmãos, que quando dói em mim, dói neles, que quando tá frio em mim, eles também estão com frio, quando eu tenho fome, eles também têm fome. Então, eu sei, eu não sou daqui de Curitiba e a minha família mora um pouco longe de mim, mas eu sei que eu não sou só. Hoje a Igreja Âncora ela representa a minha família, ela representa a comunhão com os meus irmãos na terra. Fica difícil dizer o que ela representa, porque aqui a gente tem vivido o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra viver de Gênesis a Apocalipse, com perdão, com luta, com choro, com riso, a comunhão em si. Uma palavra que representa a igreja hoje para mim é família, comunhão. Eu acho que sempre vai ter esse lugar de casa, assim, sabe? De acolhimento, de cuidado. Hoje a igreja para mim é meu alicerce. É algo que realmente é muito importante para mim, muito importante na minha vida. A igreja representa uma família. Uma família que se importa, uma família que ora, uma família que tá junto para comemorar e no momento de dor também, que eu não tô mais sozinha, eu e minha família não estamos mais sozinhos. A Igreja Âncora representa na minha vida hoje realmente uma oportunidade de servir, né, de estar junto com os irmãos, de estar compartilhando uma palavra, de estar, enfim, servindo a Deus da forma que Deus quiser, no momento que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, estar disponível, estar disposto, saber que realmente não é em vão o nosso trabalho e que, enfim, que estamos semeando para a eternidade. Para mim, né, para nós, eu acho que ela representa assim uma conexão com Deus, um local onde a gente
a gente pode se sentir bem, se sentir que está fazendo o que é correto, que é o nosso dever, que é estar buscando e estar em comunhão com Cristo. Então a igreja representa essa comunhão com Cristo. O conselho que eu daria para quem estaria chegando na igreja seria vir com o coração aberto, porque Deus tem derramado aqui em nosso meio e, como eu falei, nós não somos pessoas perfeitas, mas quando nós chegamos com o coração aberto, a gente consegue receber do Senhor e consegue receber também dos nossos irmãos. Eu aconselho que permaneça, porque tudo que é de Deus há dificuldades. E enfrente as dificuldades, enfrente as dúvidas, porque quando a gente entra em algo que é de Deus, é algo que é espiritual, vem as lutas, as batalhas, mas persista, porque nada vem tão fácil, mas Deus está conosco. Você que está chegando agora na Igreja Âncora, você que vai chegar e vai ver esse vídeo um dia, eu espero que, não só na Igreja Âncora, qualquer igreja que você possa chegar, você em primeiro lugar tenha um coração de servo e um coração disposto a aprender. Esteja disposto a aprender com uma criança, com um jovem, aprender com um pastor, aprender com um adolescente, aprender com alguém que já viveu, alguém que tem 40, 50, 60, 70 anos. Esteja disposto a servir e também a aprender. Bom, o conselho que eu daria para quem está chegando agora é: não se apavore. Aqui tem gente doida, vai encontrar gente doida. Tem desde o pentecostal ao presbiteriano. Mas eu também te digo que aqui você vai ver a igreja genuína de Deus na terra. E o pastor eu acho que é o mais doido de todos, para falar bem a verdade. Eu acho, esqueça o que você viveu lá atrás. Abra seu coração para o novo, para experiências novas, porque às vezes quando a gente olha para trás, a gente não consegue prosseguir. E às vezes as dores de alguns lugares que a gente carrega para outros lugares nos impede de prosseguir. Eu acho que quando você vem livre, você vem leve, você vem disposto a conhecer, você vai viver coisas profundas muito mais rápido do que se você estiver olhando para um lugar de onde você foi ferido, para um lugar de onde você foi machucado. Então, quando você abre o coração para viver uma nova história, as coisas vão acontecer mais rápido para você. Se você encontrou a âncora, venha de coração aberto. Ouça o que Deus tem para falar com você através das palavras, das ministrações, dos hinos, né? Mas também do que o Senhor tem para falar com você entre esses momentos. Às vezes você vai receber uma ligação do nosso pastor, de um irmão. Às vezes você precisa de uma pessoa para conversar. E eu tenho certeza que se a pessoa permanecer aqui, ela vai encontrar tudo isso. Tudo isso com o cuidado que Deus tem para conosco. Que ela não desista. Por mais difícil que seja, porque tem dias que não são fáceis, mas que ela não desista, porque o amor de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, ele realmente está aqui, está presente. Se você precisa de alguém para resolver todos os seus problemas e te completar, Deus está nesse lugar. Agora, se você precisa de alguém, ou de pessoas, ou de amizades, ou de um vínculo, ou de um ciclo de amizade, a âncora é a melhor família que você pode encontrar aqui na face da terra. Que não se assuste. Eu daria um conselho que não se assuste. Você vem hoje para o culto, amanhã eu posso estar tomando café na sua casa.
És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora. Esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Pulo na presença do Rei. Minha âncora. Bom, foi tudo aqui que começou. Foi tudo aqui não. Depois de um ano se reunindo naquele lugar, naquela arinha, foram tempos de bênção, tempos de avivamento, de presença de Deus. Chegou o inverno. Nós sentimos. Depois de um ano a gente se reuniu naquele lugar ali. O Senhor abriu as portas. Percebemos que o inverno é um lugar mais fechado, onde nós possamos e pudéssemos Nós ficamos nessa casa durante um ano. Foi anos de glórias. Anos não, foi um ano. Não é anos. O cara tá trupicando pra gravar. Ai, Jesus. É carro demais, cara. Isso aqui vai no final do vídeo, no making off. Glória do Senhor. Depois de um ano o inverno estava chegando. Nossa, um ano de avivamento, de presença de Deus, Nós ficamos nessa casa, nessa arinha, durante um ano. Foi... Eu queria falar isso pra câmera agora. Olhando pra câmera? É. Pode? Pode. A gente já tinha gravado todas as mensagens aqui, as respostas, mas eu pedi para fazer mais essa parte desse vídeo. Quando a Igreja Âncora nasce, toda a igreja nasce, ela nasce com uma característica, com uma missão. E vocês que estão aqui, que conhecem o Diogo a partir de 2022, mas eu precisava encerrar e falar a minha fala lembrando de duas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, que me fizeram chegar com um DNA, com uma missão para plantar a Igreja Âncora. Eu lembro do pastor Vando, que me acolheu quando eu era apenas um jovem, que me chamou para dormir na casa dele, quando eu estava ferido, triste, abatido. Quando ninguém dava nada para mim, foi ele que falou: não, Diogo, você vai ser um pastor, você vai ser alguém usado, um jovem usado na presença do Senhor. E se existe Igreja Âncora hoje,
é porque alguém um dia acreditou em mim lá atrás. Além do pastor Vando, eu quero agradecer ao pastor Marcos, aquele que me discipulou depois, aquele que abriu a sua casa, sua família, aquele que me deixou entrar na sua casa quando estava de qualquer jeito. Ele sempre falava, eu quero que você chegue, Diogo, na minha casa quando a louça estiver suja, porque isso mostra intimidade. Pastor Vando que me deu a oportunidade lá atrás de falar, não, Diogo, você vai pregar sim. Quando às vezes as pessoas em volta, a liderança falou, não, ele está muito novo, ele é jovem. O Vando falou, não, ele tem potencial, vocês vão ver lá no futuro. E o pastor Marcos, que me discipulou, que falou verdades na minha cara quando eu precisava, que me orientou, que caminhou comigo e que me mostrou tudo aquilo que o Evangelho tinha para ser um discípulo de Cristo. Não tem igreja, se não tivesse igreja âncora, não tem igreja âncora, se lá atrás esses homens não tivessem se doado na minha vida, tivessem entregue todo aquilo que eles têm de Evangelho no meu coração. Eu agradeço a eles. Se nós estamos hoje comemorando 3 anos, é porque um dia alguém, pessoas, e em especial o pastor Vando e o pastor Marcos, acreditou num chamado lá atrás. Obrigado por tudo.